Você acredita que reputação de um político é construída apenas pelo que ele fala? Se a sua resposta for sim, eu quero fazer um convite. Assista esse vídeo até o final, porque talvez você descubra que comunicação política começa muito antes de um discurso, de uma entrevista ou de uma postagem nas redes sociais. Ela começa quando alguém olha para você, e isso acontece antes mesmo de uma palavra ser dita, o cérebro já começou a interpretar quem você é, sua expressão, sua postura, sua roupa, quem está ao seu lado, o ambiente onde você está, a forma como você cumprimenta as pessoas, o olhar, o sorriso, tudo isso comunica. E é justamente aí que muitos políticos cometem um erro que pode comprometer anos de trabalho. Eles acreditam que a reputação é construída apenas pelo discurso, mas esquecem que, muito antes de ouvir, o eleitor observa. Meu nome é Elisandra Pena, sou especialista em comunicação e marketing político. E neste canal nós falamos sobre comunicação política, pré-campanha, construção de reputação, comunicação de mandatos e o comportamento do eleitor. Se você é vereador, deputado, prefeito, assessor, pré-candidato ou trabalha com comunicação política, este canal foi criado para você. Aproveite para se inscrever. Toda semana eu compartilho análises, estratégias e reflexões para ajudar você a compreender a política muito além das redes sociais. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que pode mudar completamente a forma como você enxerga a comunicação política. Porque a reputação não começa quando você fala, ela começa quando as pessoas olham para você. O eleitor enxerga antes de ouvir. Existe uma característica do comportamento humano que muitas vezes passa despercebida por quem trabalha com política. Nós enxergamos antes de escutar. Parece óbvio, mas poucas pessoas entendem o impacto que isso tem na comunicação. Quando você encontra alguém pela primeira vez, seu cérebro começa imediatamente a construir interpretações. Será que essa pessoa transmite confiança? Ela parece acessível? Parece arrogante? Parece acolhedora? Parece distante? Tudo isso acontece antes da primeira frase. Na política, não é diferente. Aliás, talvez seja ainda mais intenso, porque o eleitor conhece muitos candidatos apenas por imagem. Uma fotografia, um vídeo, uma reportagem, um corte nas redes sociais. Antes mesmo de conhecer propostas, ele já começou a construir uma percepção. E aqui existe um erro muito comum. Muitos políticos acreditam que fotografia serve apenas para registrar um momento. Mas uma imagem nunca registra apenas um momento. Ela registra uma percepção, ela registra uma emoção, ela registra uma narrativa. E é exatamente por isso que uma fotografia pode aproximar ou afastar um eleitor. Toda imagem conta uma história. Eu gosto muito de fazer uma pergunta. Quando você olha uma fotografia, o que realmente enxerga? Você enxerga apenas pessoas ou começa a imaginar histórias? Porque é exatamente isso que fazemos. Nós interpretamos, criamos significados, buscamos referências, tentamos entender o contexto. Uma fotografia nunca é apenas uma fotografia. Ela sempre responde, ainda que silenciosamente, algumas perguntas. Quem é essa pessoa? Como ela trata os outros? Ela parece verdadeira? Ela transmite empatia? Ela parece ouvir? Ela parece presente? E é por isso que a fotografia política não pode ser vista como um simples registro. Ela faz parte da construção da narrativa pública. E aqui existe uma diferença enorme entre registrar o evento e construir uma história. Registrar e mostrar que algo aconteceu. Construir uma narrativa é ajudar o eleitor a compreender quem é aquela liderança. Percebe como muda completamente? Não estamos falando de estética, estamos falando de percepção. A percepção influencia a reputação. Uma foto bonita pode ser uma foto ruim. Essa talvez seja uma das reflexões mais importantes deste vídeo. Existe uma ideia muito comum de que basta produzir imagens bonitas
boa iluminação, boa câmera, boa edição, boa composição. Mas será que isso é o suficiente? Nem sempre. Imagine uma fotografia impecável tecnicamente. Tudo está perfeito, mas o candidato aparece distante das pessoas. Ninguém sorri, ninguém interage. As expressões demonstram desconforto, o ambiente parece artificial. Essa fotografia é bonita? Talvez, mas será que ela comunica aquilo que o político gostaria? Provavelmente não. Porque comunicação estratégica não é um concurso de fotografia, ela precisa transmitir significado. Uma imagem pode ser tecnicamente perfeita e estrategicamente desastrosa. Da mesma forma, uma fotografia simples pode transmitir proximidade, humanidade e confiança. Isso vale muito mais. Na comunicação política, estética sem estratégia produz pouco resultado. O maior erro é parecer um personagem. Existe outro comportamento que observo com frequência. Alguns políticos, quando percebem que existe uma câmera por perto, deixam de agir naturalmente. Mudam completamente, alteram o sorriso, mudam o tom de voz, mudam a postura, começam a representar um personagem. E sabe qual é o problema? O eleitor percebe. Talvez consiga explicar racionalmente, mas sente. As pessoas possuem uma enorme capacidade de identificar quando uma interação parece verdadeira e quando parece encenada. Por isso, uma boa fotografia política não procura criar personagem, ela procura revelar uma pessoa. E é exatamente aí que nasce a confiança, porque confiança nasce da coerência. Quando aquilo que vemos combina com aquilo que sentimos, começamos a acreditar naquela imagem. Mas quando existe uma distância muito grande entre a aparência e comportamento, surge desconfiança. E recuperar confiança é muito mais difícil do que conquistá-la pela primeira vez. Reputação não se constrói em um único clique. Talvez esse seja um dos maiores aprendizados para quem trabalha com comunicação política. Nenhuma fotografia constrói uma reputação sozinha, assim como nenhum vídeo, nenhuma postagem, nenhum discurso. Reputação é construída pela repetição, pela consistência, pela coerência. Quando uma liderança transmite os mesmos valores ao longo do tempo, o eleitor começa a construir uma imagem sólida sobre ela. É como montar um quebra-cabeça. Cada fotografia representa uma peça, cada vídeo representa outra, cada encontro, cada entrevista, cada gesto, cada resposta. Tudo isso vai formando a percepção pública. E é exatamente por isso que comunicação política não pode ser improvisada, porque cada imagem fortalece ou enfraquece aquilo que as pessoas pensam sobre você. E essa percepção será determinante quando chegar o momento da decisão do voto.